E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo, sou médico neurologista e eu queria falar com vocês hoje sobre tontura. Eu escolhi esse tema porque é uma queixa muito negligenciada na prática médica. Poucas pessoas sabem avaliar sobre tontura e poucas pessoas avaliam a queixa de tontura quando o paciente traz. Então o paciente fala: doutor, tô com tontura, né? Tá me incomodando bastante. E a primeira coisa que a maioria dos médicos acaba fazendo, independente da especialidade, às vezes até neurologistas ou otorrino mesmo, acaba dando o Labirin, o Meclin ou o Vertix. E na maioria dos casos, pelo menos no consultório, essas medicações não vão ajudar. Elas vão trazer mais custo para o paciente e efeitos colaterais. E acreditem se quiser, a maior parte dos casos dos pacientes com tontura que chegam no consultório para a gente, o tratamento não vai ser com medicação, vai ser com outras medidas, tá bem? Então, as duas causas mais prevalentes de tontura no consultório vão ser a VPPB e a hipotensão postural, tá? Vamos falar sobre a VPPB primeiro. Uma sigla meio difícil, né? Mas enfim. A vertigem posicional paroxística benigna é uma doença do labirinto, é o que as pessoas geralmente chamam de labirintite, tá? Apesar de que esse é um termo tecnicamente que não se aplica, né, a nenhum tipo específico de doença, então a gente acaba não utilizando esse termo, né? Mas a VPPB é uma doença do labirinto na qual acaba ocorrendo a deposição de alguns cristais ou sais ou pedrinhas, como a pessoa preferir chamar, ali dentro do conduto do labirinto, tá? Que acaba gerando uma disfunção do órgão como um todo, tá? E ela é mais comum do que parece, tá? Muita gente tem isso e não sabe que tem, e muita gente tem isso há vários anos e acaba sofrendo, sendo que o tratamento ele não é tão difícil, tá? A VPPB, ela se dá principalmente com uma tontura que a gente chama de vertiginosa. A pessoa tem tontura quando gira a cabeça para algum dos lados ou levanta a cabeça, tá? O quadro clássico é daquele paciente que vai estender roupa e acaba tonteando, ou aquele paciente que vai girar na cama e acaba girando tudo. E essa tontura vertiginosa, ela tem essa característica. Ou ela gira o ambiente que a pessoa está em volta, né? Ou ela dá uma sensação assim de que a pessoa está andando pro lado sem realmente querer, né? Ou que a pessoa vai cair, que vai se destabilizar, tá? Esse é o tipo de tontura vertiginosa que é classicamente associado à VPPB, tá? E é uma tontura que ela melhora quando a pessoa fica olhando fixamente para frente. Passa depois de alguns segundos. Inclusive, algumas pessoas acabam ficando com um movimento mais travado do pescoço mesmo. Isso acontece. Para confirmar esse diagnóstico, a gente tem um teste que a gente faz no consultório que se chama de X-Ray, que é um nome técnico, tá? Mas que é um teste específico que a gente faz na maca. E com esse teste confirmando o diagnóstico, a gente pode fazer as manobras de reposicionamento da pessoa para que a gente consiga botar aqueles cristalzinhos, aqueles sais, as pedrinhas, de volta no lugar, tá? Isso pode ser feito já na consulta e geralmente tem um resultado muito bom. E a gente pode repetir essa manobra por várias vezes até que a pessoa realmente tenha algum alívio. Já fiz isso várias vezes na emergência, no consultório, e a pessoa tem uma sensação de que realmente estabiliza tudo. E esse é um tratamento que, quando a pessoa tem algum treinamento, não é difícil de fazer, inclusive pode fazer no posto, ou não precisa ser neurologista ou otorrino para fazer, né? Isso muda a vida do paciente, porque às vezes é um paciente que não teve diagnóstico depois de anos e que de repente consegue melhorar da queixa de uma hora para outra. A pessoa fica bem logo depois que faz a manobra, tá? Então essa é uma das causas assim mais negligenciadas de tontura que a gente encontra muito facilmente na prática, tá? É importante saber disso, porque até se a pessoa, né, já tem alguma informação sobre aquilo, ela consegue saber, ó, tal parente ali tem VPPB, de repente, né, ou tem essa doença ali do labirinto, enfim, e constar com um neurologista que saiba fazer essa manobra para poder melhorar, né. E a outra causa mais comum de tontura no consultório é o que a gente chama de hipotensão postural, tá? Mas é um nome, assim, mais bonito para dizer que é a tontura que a pessoa tem quando levanta. Isso é extremamente comum, principalmente com o advento ali do uso das medicações para pressão, né, em pacientes idosos e que não tomam água, tá bem? O que acontece? Quando a gente levanta, fisiologicamente, o corpo tem que aumentar o nível de pressão, né, da pressão arterial, no caso, porque ele gera uma diferença de altura.
Isso é física, aquela parte mais básica da física, né, que diz que numa coluna d'água a pressão embaixo é maior, desculpa, e a pressão em cima é menor, tá? Então tem que gerar esse gradiente de pressão, ela tem que ficar ou maior ou estável. E nesses pacientes com hipotensão postural, esse mecanismo ele não está funcionando direito, né? Então seja pelo uso de antihipertensivo, ou porque a pessoa toma pouca água, ou por alguma outra doença sistêmica, tá? Mas a avaliação da hipotensão postural às vezes é meio difícil, porque a pessoa geralmente usa bastante medicação e tem que descobrir qual que é dessas medicações que pode estar gerando esse fenômeno, tá? E é um tipo de tontura diferente. É mais quando a pessoa levanta, ou pode ser com ela depois de um tempo em pé, e não é aquela tontura, às vezes, que gira tudo. Pode até ter alguma coisa parecida, mas não vai ser exatamente assim. Geralmente é uma sensação de que a cabeça está meio vazia, uma sensação de cabeça leve, e uma sensação assim de que a pessoa pode acabar desmaiando. Ela pode ter assim um turvamento da visão, ou ela pode ter a sensação de que vai desmaiar, ou às vezes desmaia mesmo, né? Isso pode acontecer. E pode ter outros sintomas também do tipo coração batendo rápido, pessoa suando, pessoa pálida, branca, né? E com essa chance ali de passar mal, por assim dizer, tá? Que acaba sendo diferente daquela tontura que a gente falou antes, que gira tudo e que é bem mais classicamente associada à movimentação da cabeça, tá? Então, geralmente, assim, por exemplo, quando a história clássica, né, daquela pessoa que tá sentada, faz um tempinho, vai levantar e quando vê, dá aquela bobeira, aquela sensação de cabeça vazia, ou quando a pessoa tá deitada, dormindo, vai, acorda, vai levantar e daí, inclusive, às vezes a pessoa acaba levantando mais devagar por causa da tontura mesmo. E o tratamento da hipotensão postural acaba sendo detectar a causa, que é geralmente o uso de algum antihipertensivo, às vezes que a pessoa não está precisando, porque a gente está numa situação de uma medicalização muito grande, né, na prática médica, então isso é bem comum mesmo, né, e geralmente os grandes vilões ali são aquelas medicações da classe de beta-bloqueadores, que no caso seria o atenolol, carvedilol, metoprolol, bisoprolol, enfim, e os diuréticos, como a furosemida. A furosemida ela tira muito a água do corpo e isso faz com que, né, possa ter essa desregulação. Não que a pessoa não possa usar esse tipo de remédio, mas todo remédio que a pessoa for usar tem que ter uma indicação específica. E na maioria dos casos que a gente pega esses pacientes com hipotensão postural, eles não têm uma indicação tão forte para estar utilizando certos tipos de medicações que causam esses sintomas. Então a nossa tendência é acabar diminuindo ou tirando essa medicação. Outro aspecto que a gente tem que analisar é quanto que o paciente toma de água por dia, tá? O ideal ali seria, né, acima de 1,5 litro, 2 litros. Dependendo, tem idoso que não pode tomar muita água, como em quem tem insuficiência cardíaca, que seria o coração fraco, mas isso vai depender de cada caso, tá? Então, e o idoso também já está num estágio que não sente tanta sede quanto, por exemplo, um paciente mais jovem, né? A regulação da sede no idoso é diferente. Então tem que lembrar, às vezes, o paciente idoso, que ele tem que tomar mais água durante o dia. Às vezes eles tomam 2 copos de água durante o dia, não vai adiantar, tá? Ou de repente se a pessoa toma muito café ou chimarrão, que é uma coisa que também tira bastante água do corpo, isso a gente tem que ver, tá? Então o tratamento da hipotensão postural ele vai ser mais voltado para isso, né? Pode aumentar o sal na dieta se a pessoa não tem hipertensão. E às vezes usar meia compressiva, tá? Que nem aquelas meias de varizes. Mas principalmente lembrar da pessoa tomar bastante água. Os pacientes têm uma melhora muito boa quando a gente consegue manejar as medicações e fazer o paciente tomar mais água. Os pacientes vêm dizendo que aquela tontura que a pessoa teve por anos acaba melhorando. E que ninguém realmente avaliou o que a pessoa estava usando de medicação, ou então de repente não foi tão criterioso no aumento do remédio da pressão, né? Ou na introdução de medicações novas. E também não é só os remédios da pressão que causam esse tipo de sintoma, tem vários outros. E também existem várias outras causas de tontura que a gente tem que avaliar, não são só essas duas que a gente encontra, né? De vez em quando tem ali a doença de Meniere, que é mais associada ali com zumbido, com diminuição da audição, que daí é uma condição mais vestibular, mesmo ali do labirinto. Pode ser um AVC, tá? Não é impossível, de vez em quando a gente pega, né? Um AVC de cerebelo, né? Ou de tronco, tá? Então, mas as que mais aparecem ali são a VPPB e a da hipotensão postural no consultório, tá? É uma queixa que tem que ser bem avaliada, demanda um certo tempo de consulta, e uma consulta rápida, na maioria das vezes, vai deixar passar, ou deixar passar essa queixa, não vai valorizar, ou então não vai ter tempo suficiente para poder fazer a testagem, tá? Então é importantíssimo a gente poder
fazer isso para poder melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, tá? A gente vê muito paciente que realmente passou por avaliações de 10, 15 minutos, mesmo numa primeira consulta, que deveria ser uma consulta para poder conhecer melhor o paciente, né? E que realmente foram negligenciados todos esses aspectos, tá bom, pessoal? Eu espero que tenha dado para dar uma ideia melhor sobre como é que a gente deveria avaliar a tontura, tá? Existem vários outros testes que a gente pode fazer, existem vários outros raciocínios, dependendo de outras causas de tontura. Elas são várias, não são só essas 2, 3 ou 4 que eu comentei, tá? Mas essas são as principais que a gente encontra no consultório, tá bem? Espero ter ajudado. Se vocês quiserem compartilhar esse vídeo para alguém que tem tonturas meio seguido, para a gente poder, de repente, discutir o que a pessoa pode ter, sinta-se à vontade. E se tiver, assim, essa queixa, pode consultar no otorrino, no neurologista, que a gente vai ter o maior prazer aí de ajudar, tá bom? Um abraço.